Aí hoje, a Secretaria de Planejamento do governo Temer diz que, olha, nós vamos ter que reduzir R$10 do salário mínimo de quem ganha o salário mínimo mesmo, 900 paus. Vamos tirar R$10 para economizar 300 milhões para o Brasil que está quebrado. Isso é uma calamidade, um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saía na rua e quebrava tudo e tinha revolução. Vão tirar R$10 do salário mínimo e a própria Secretaria de Planejamento do governo Temer reconhece que para o cara viver com o mínimo de dignidade, 4 pessoas de uma família, o salário mínimo teria que ser o máximo que eles pagam, tirando alguns marajás, de 3.700 paus. Vão tirar R$10 do salário mínimo. Isso é o fim do mundo. Falo em reforma de Previdência, reforma do trabalho. Tem 513 deputados em Brasília. Se você tirasse a metade, você economizaria quase R$500 bilhão, 200 a mais que os 300 dos R$10 que vão tirar do trabalhador. Esses políticos estão gozando a cara do brasileiro. Eles acham que o brasileiro é cordeirinho porque não conhece a nossa história. A nossa história teve sangue que rolou pra caramba por gente que lutou pela liberdade a vida inteira desde o Império. Entendeu? Então fiquem mexendo com a boiada, que quando a boiada estourar em cima de vocês, eu vou adorar ver um monte de bandido eleito sendo pisoteado pelo povo, porque não dá mais para aguentar essa situação. A pergunta aqui é a seguinte: o Datena falou alguma mentira? Vocês deveriam ser executados em praça pública. Devia ter pelotão de fuzilamento, pegar o político ladrão, fazer que nem faz na China. Nem bem julgamento rápido, põe o cara sentado lá e atira na nuca dele, a família paga bala. Seus ladrões, vão mexer no salário mínimo agora, ó. Senhoras e senhores, é isso que caracteriza o nosso tempo hoje. Enquanto a direita fala a verdade, a esquerda é idealista e acredita que pode transformar o capitalismo, que é essa máquina de moer carne, no mundo dos ursinhos carinhosos. Se no período absolutista a direita era idealista e falava que o rei era um representante de Deus na Terra, a esquerda, por outro lado, falava a verdade, falava que Deus não tinha nada a ver com a organização social e incitava a revolução. E no século passado, a direita continuou sendo idealista, falava que as instituições liberais iriam resolver os problemas da sociedade, enquanto a esquerda falava que as instituições democráticas são uma farsa, elas existem para proteger a burguesia e a única forma de ter justiça e liberdade é por meio da revolução. Mas hoje, no nosso tempo, essa dinâmica está invertida. A esquerda ficou idealista, enquanto a direita começou a falar a verdade sobre a sociedade. Tá aí o Datena como exemplo, só disse verdades. Então nesse vídeo eu quero fazer uma provocação a essa esquerda que abandonou a revolução e se tornou liberal, e por isso hoje é moralista e acredita em ilusões infantis. E os efeitos disso são brutais, não só pela perda material do dia a dia, mas também pela dificuldade de fazer uma crítica profunda à sociedade que a gente vive. E um dos exemplos dessa ilusão esquerdista é o canal Meteoro Brasil e o seu vídeo Como Herdeiros Estão Matando o Capitalismo, publicado no mês passado com mais de 114 mil visualizações. O Meteoro Brasil tem vídeos muito bons que são exemplo de um jornalismo investigativo de qualidade. A proposta do canal deles é basicamente fazer uma peneira dos assuntos da semana e passar isso de uma forma clara e honesta. Mas eles acabam falhando miseravelmente ao tentar fazer uma crítica mais profunda. Eles não conseguem sair da superfície da ideologia liberal. O liberalismo é uma doença dentro da esquerda. Eles acabam reduzindo o nosso potencial transformador em conformismo, criando ilusões infantis e perigosas. Eu só quero deixar claro que isso aqui não é uma crítica pessoal, eu não tenho nada contra o Álvaro e a Ana, isso não é uma tentativa de cancelar o canal deles ou qualquer coisa desse tipo. Se a esquerda não entender o que realmente quer e quais são seus horizontes políticos, as chances de a gente ter um bolsonarismo melhorado daqui a algumas décadas são extremamente grandes. Só lembrando que, diferente do Meteoro Brasil, eu vou deixar todas as referências e fontes que eu usei nesse vídeo na descrição. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos começar logo essa porra. Todo rico brasileiro jura pra você que chegou lá sozinho, sem ajuda de ninguém, sem herança e sem o patrocínio dos pais. E aí, se você não é rico, bom, é porque você não se esforçou tanto quanto ele, o self-made man brasileiro. Meritocracia. O vídeo começa legal, você fala, porra, eles vão fazer uma crítica à burguesia, eles até debocham desse discurso meritocrático, que de fato é ridículo. Você fala, mano, o
vídeo vai ser foda. Só que aí, presta atenção no que acontece. Conheça Francesco Antônio Maria Matarazzo, ou simplesmente o Conde Matarazzo. Francesco veio para o Brasil aos 27 anos. Levou azar no começo, cometeu uns erros aqui e ali, mas também soube jogar o perigoso jogo do capitalismo. Na primeira metade do século XX, Matarazzo se tornou o quinto homem mais rico do mundo. O cara tinha tudo, mas ao que consta, era meio pão duro. Ou talvez o Conde Matarazzo só tivesse algum respeito pelo dinheiro. Afinal, ele sabia que dinheiro é uma coisa difícil de ganhar e fácil de perder. É que a vida dele não foi exatamente fácil. Logo que desembarcou no Brasil, ele perdeu toda a mercadoria que tinha trazido para vender aqui. Então, para construir aquilo que um dia foi chamado de um império, Matarazzo, ele realmente sofreu um bom tanto. Meritocracia não existe, mas Francesco Matarazzo veio da Itália, cometeu uns erros aqui e ali e conseguiu jogar o perigoso jogo do capitalismo. E com muito sofrimento, ele virou um dos homens mais ricos do mundo. Sabe como ele conseguiu isso? Porque ele tinha moral, ele tinha respeito pelo dinheiro que ele trabalhou muito para conseguir. Não é porque você não fala a palavra meritocracia que deixa de ser um discurso meritocrático. Para quem não sabe, Francesco Matarazzo veio da Itália, trazendo o pequeno negócio da sua família de venda de gordura de porco. O cara de fato não era rico, mas também não veio com uma mão na frente e outra atrás. Francesco construiu seu império explorando outros imigrantes italianos que tinham duas escolhas: ou morriam de fome, ou vendiam sua força de trabalho para ganhar uma mixaria. Lembrando que nessa época não existia a lei trabalhista, então você imagina a situação dessa gente. Não que a lei trabalhista significasse alguma coisa para ele. Na década de 30, quando a primeira lei trabalhista entra em vigor, Francesco vira proprietário da fazenda Amália, em Ribeirão Preto, Nordeste Paulista, onde faz plantação de cana-de-açúcar. Francesco, esse bom burguês que ele era, além de colocar os imigrantes para trabalhar por horas ininterruptas na plantação, também cobrava um aluguel por moradia e alimentação, já que essa gente não tinha terra, eles não tinham onde morar, onde dormir. Aos poucos, esses trabalhadores que já ganhavam uma merreca começam a se endividar com Francesco Matarazzo. O Francesco tinha tanto respeito pelo dinheiro que colocava os trabalhadores em um estado de semi-escravidão. Gente boa esse cara, né, Meteoro? E o Francesco soube também jogar o perigoso jogo do capitalismo, que ele começou a separar os trabalhadores, as moradias, para evitar que eles se organizassem e fizessem uma revolta. E agora vem a pergunta que não quer calar. Quem foi que produziu o quê? Foram os trabalhadores nas linhas de montagem ou nas fazendas, trabalhando das 5 às 9 da noite, que construíram esse império, ou foi o Francesco Matarazzo? Quando vocês me falam que ele construiu alguma coisa, eu imagino ele chegando numa fazenda, aquele sol do meio-dia trincado, ele pegando uma enxada e falando assim pra galera: é o seguinte, galera, eu construí esse império com muito sofrimento e muito suor, tá bom? Eu sei o valor do dinheiro. Agora eu quero que vocês entrem na minha casa, pode beber meu uísque, pode comer minha comida, fica à vontade lá que eu vou trabalhar aqui agora. Aí os empregados ficam: caralho, que porra é essa? Caralho, o velho Francesco, caralho, bom burguês. Aí de fundo vem subindo a musiquinha do Meteoro. E todo mundo se abraça e fica feliz. Por favor, né, gente? O cara explorou outras pessoas até os ossos. E você tá querendo me falar que ele virou o quinto homem mais rico do mundo porque ele era mão de vaca? Porque ele tinha respeito pelo dinheiro? Você tá de brincadeira, né? E essa falha crítica do Meteoro não acaba aqui não. Eles simplesmente resolveram omitir que o Francesco Matarazzo foi um dos grandes financiadores da ditadura fascista de Mussolini. Ou seja, senhoras e senhores, o Meteoro está transformando um burguês e fascista em um bom sujeito. E esse é o tipo de coisa que tem que ser inadmissível dentro da esquerda. Isso é papel da direita, porra. E aqui tá uma das partes mais importantes desse vídeo que toda a esquerda precisa ter em mente. A democracia liberal dá vida ao fascismo, porque é exatamente quando o capitalismo entra em crise e a burguesia começa a ter problema para acumular seu capital, que eles rapidamente colocam a extrema-direita no poder para salvar o capitalismo. E o mais importante aqui é que isso não é uma questão de falta de moral, falta de ética, instituições liberais fortes. Isso é uma questão estrutural da sociedade. A gente não pode se enganar e cair na mesma paranoia bolsonarista de achar que o Bolsonaro tá ali sozinho. Ele tá contra tudo e contra todos lá em cima. O Bolsonaro só não caiu até hoje porque ele tem apoio de uma pequena elite econômica que manda no mundo. Ele tá fazendo o jogo dos grandes capitalistas.
Mas a gente vai voltar a isso no final do vídeo, ok? Para finalizar essa parte, o Meteoro acabou de dar um exemplo claro do porquê liberais como eles não podem ser antifascistas. Não basta ser contra o fantoche, é preciso acertar o coração das pessoas que controlam esse fantoche. E essa fixação, que é um sintoma da pós-modernidade, de se focar no sofrimento de um único indivíduo, é muito problemática, velho. Você já imaginou se começarem a falar da porra desse verme aqui, que ele perdeu a mãe muito cedo, que o pai dele batia nele, o cara foi morar nas ruas, passou fome porque ele queria vender a sua arte, e com a sabedoria e a experiência de viver nas ruas, ele conseguiu uma boa oratória e aí conseguiu tirar a Alemanha da crise econômica e deixar os alemães felizes. É assim que vocês querem lembrar desse cara também? Porque pra mim não tem diferença entre ele e a porra do Francesco Matarazzo, mano. Quer dizer, talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d'água, né? O Francesco, ele foi um grande empresário, ele desenvolveu a indústria brasileira. Então, ser fascista nesse caso é só um detalhe, né, Meteoro? Tá tudo bem. Continuando. Então, para construir aquilo que um dia foi chamado de um império, Matarazzo, ele realmente sofreu um bom tanto. O mesmo, é claro, não se pode dizer de nenhum dos descendentes dele. É que os Matarazzo, que vieram depois de Francesco, conseguiram transformar a quinta maior fortuna do mundo em nada, rapidamente. Verdade seja dita, eles foram muito eficientes na missão de torrar tudo aquilo que o velho Francesco levou uma vida inteira para acumular. É nessa parte aqui que entra o desenvolvimento do argumento deles. Eles começam a falar que o Francesco, ele sabia o valor do dinheiro porque ele trabalhou e sofreu muito, e os seus filhos, que são playboys e tiveram tudo de mão beijada, não sabiam o valor do dinheiro, e foi por isso que o Império Matarazzo caiu. Tem uma história, que pode ser verdadeira ou não, que ilustra isso muito bem. Consta que o conde Matarazzo levou o filho dele para a Itália. A viagem era para que o herdeiro pudesse conhecer as origens da família, para que ele pudesse entrar em contato com as suas raízes. O conde queria formar um sucessor digno de tudo aquilo que ele havia construído. Essa era a expectativa do pai. Infelizmente, também foi nessa viagem que o conde descobriu que o filho dele era um playboy. Reza a lenda que o conde foi ao alfaiate, tirou as medidas e pediu um terno. Aí o alfaiate diz: "Conde, o senhor vai levar um único terno?" "Sim, um único terno, por favor." "Mas, conde, o seu filho veio aqui ontem e ele comprou 7 ternos." E aí o conde respondeu: "Quem tem pai rico é ele, não eu." Essas imagens aqui do complexo industrial Matarazzo em Antonina dão uma boa medida da qualidade da obra dos descendentes do conde Matarazzo. Tá vendo essas ruínas? Foi isso aqui que os herdeiros fizeram com tudo aquilo que o conde deixou. Não sei pra você, mas pra mim faz sentido. O que vem fácil, vai fácil. Se você não se esforça pra ganhar, você não se esforça pra manter. Aí, você perde. Império Matarazzo caiu? Caiu, sim, verdade. Agora, isso tem alguma relação com as multinacionais entrando no Brasil a partir da década de 50? Não, imagina. Tem a ver com a mudança do capital mundial de produção fordista para produção pós-fordista? Não. Isso aí não. Sabe por que o Império Matarazzo caiu? Porque os filhos do Matarazzo não sabiam o valor do dinheiro. É claro. Mano, sem zoeira, isso aqui é uma análise tão rasa, tão fraca, que eu não consigo entender como Meteoro, que tem vídeos muito bons, conseguiu produzir uma coisa dessas. Eu não entendi. Senhoras e senhores, o capital é internacional e para a burguesia brasileira não vale a pena ter uma empresa física. O capital mundial não permite a competição. Pode entrar presidente, sair o presidente que você quiser, não importa. O burguês não tá pensando nas pessoas, no desenvolvimento do país. Não, velho, ele quer lucro imediato. Se for preciso ele fechar a empresa dele para pegar esse dinheiro e investir, ele vai fazer isso. Foi exatamente isso que aconteceu com a burguesia brasileira, que trabalhava com produtos manufaturados há algumas décadas. Eles viraram burgueses rentistas, os playboys, como chama o Meteoro. E não é só que os herdeiros se empolgaram na gastança, pegando pesado nos luxos. Não, eles fizeram escolhas meio questionáveis. Na segunda metade da década de 50, quando se tornou presidente, Juscelino Kubitschek queria incentivar a indústria automotiva no Brasil.
Ele queria saber de industrialização. Então ele foi buscar a ajuda da família Matarazzo. Ele queria ver o Império Matarazzo participando da primeira montadora de carros do Brasil, junto com a Volkswagen. Mas aí, os herdeiros do conde deram de ombros, deixaram a oportunidade passar e continuaram queimando a herança numa velocidade absurda. Em apenas 2 gerações, o sobrenome Matarazzo deixou de significar empreendedor para significar playboy. É lógico que os herdeiros podem ter cometido escolhas erradas, mas você acha que são, de fato, essas escolhas individuais, essa falta de moral que derrubou o Império Matarazzo? É como se fosse um caso isolado e os outros burgueses, que também tinham fábricas aqui no Brasil, também não tivessem passado pelo mesmo processo. É preciso ir mais fundo na crítica, sair desse moralismo individualista e tentar entender as circunstâncias sociais e econômicas do Brasil e mundiais daquele tempo. O maior fator da queda dos Matarazzos foi a competição com as multinacionais e o capitalismo mundial que se tornou neoliberal. Francisco Matarazzo Pinhatari. Foi com ele que a família Matarazzo saiu do caderno de economia dos jornais e começou a aparecer nas colunas sociais. Baby Matarazzo costumava ser manchete pela vida luxuosa que levava e pelos romances que ele tinha. Sim, gente, o cara era um burguês, ele faz parte da classe dominante. O cara não vai se preocupar por quanto gasta, porque o cartão dele é ilimitado, tá ligado? Ele veio das famílias mais ricas do mundo, porra. E ele também não vai ficar dando ideia em trabalhadora que ele explora, com a mão toda fodida e a pele envelhecida de sol. O cara não se mistura com a classe trabalhadora, a elite é assim. O cara vai dar ideia em princesa, é lógico, mano. Faz parte da classe social que ele vive. Então o Meteoro tenta fazer esse argumento moralista, tipo, olha só, você tá comendo essa princesinha aí e não tá mandando nos seus funcionários. Que feio. Querendo chegar aonde com isso? Como se os herdeiros do Matarazzo não pudessem pagar pessoas para conseguir cuidar dos negócios deles. E aqui nós chegamos na parte principal do vídeo, depois das meias-verdades, das distorções e lições de moral. Ser herdeiro é bom. Mas ser herdeiro no Brasil é muito melhor, vai por mim. O imposto sobre heranças nos Estados Unidos, no Reino Unido, Alemanha e na França é de 40%, já aqui no Brasil é 4%. Isso é uma aberração. O Meteoro vê como saída para a crise que a gente vive o imposto sobre grandes heranças, e aqui começa a parte da ilusão infantil da esquerda. Para pensar, com a tributação certa, talvez uma parte da riqueza do Conde Matarazzo pudesse ter cumprido alguma função social, ao invés de ajudar o Baby a passar chaveco em princesa. E tem mais. Tributar as grandes heranças é importante e é urgente, até pelo bem do próprio capitalismo. Pelo bem do capitalismo, velho. Essa é a esquerda de hoje. Pensando no bem do capitalismo, mano. Um sistema que tem aí esse viés autodestrutivo, né? Sim, vocês sabem disso. É um nível de cinismo e de ilusão que eu não consigo entender, mano. Se a gente não começar a tributar as heranças direito, a concentração de renda pode inviabilizar o funcionamento do capitalismo. A lógica é até meio simples. Todo o dinheiro fica na mão de meia dúzia de super ricos. E aí não tem mais mercado, porque não tem mais consumidor, porque ninguém tem mais dinheiro, né? Por um momento isso faz sentido, só que aí que tá a questão. O capitalismo é exatamente isso, é a concentração da maior parte da riqueza na mão de uma minoria. O que vai diferenciar o capitalismo fordista do século passado para o pós-fordista que a gente vive hoje é que esse mercado consumidor estável, de trabalhadores estáveis, não existe mais. O pós-fordismo ou neoliberalismo é um estado de crise constante. Nós estamos entrando em uma nova fase do capitalismo muito mais brutal, como nunca visto antes, e o Estado, que é capitalista, vai fazer parte integral desse novo processo de exploração. Mas enfim, vamos ignorar que a gente está no capitalismo pós-fordista e vamos acompanhar o raciocínio. Essas conclusões não são minhas, são do Tomás Piketty, autor de O Capital no Século XXI. Ele critica o imposto de renda para os brasileiros ricos, um dos menores do mundo segundo o economista. Piketty também comenta que o imposto sobre a herança por aqui é muito baixo, cerca de 4%, enquanto nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França variam de 30% a 40%. Então, isso poderia ajudar a reduzir a desigualdade no Brasil, aumentar o investimento na educação,
e isso exige que haja uma política tributária que possa financiar esse tipo de iniciativa. Ele é um exemplo claro das ilusões infantis da esquerda e o seu conformismo. Em primeiro lugar, o Brasil é um país da periferia do capitalismo, não tem como comparar com um país de primeiro mundo, do capitalismo central. Em segundo lugar, a gente pode sim aumentar os impostos, mas sabe o que acontece? A burguesia rentista, que não tem fábrica no Brasil, vai simplesmente tirar o dinheiro daqui. Pronto. Essa proposta dele só funcionaria se a gente colocasse a mesma porcentagem de impostos em todos os países do mundo. Caso contrário, o dinheiro só vai sair de um país e entrar em outro. Depois, só a título de curiosidade, assim, pesquisem o que é o Panama Papers, pesquisem o que é o paraíso fiscal, tá bom? Pra você ver... E outra, se a gente for por essa saída idealista que o Meteoro tá apresentando pra gente, o que garante que esse dinheiro vai de fato pra educação, mano? Isso aqui é o Brasil, porra! Você tá achando que tributar a herança é coisa de comunista? Achou errado, meu amor. Não, definitivamente não. Isso é coisa de liberal mesmo. Você tem razão. Mas é curioso ela falar isso, né? Quem será que acha que taxar é coisa de comunista? E é aí que a gente entende que o público-alvo do Meteoro é a direita. Piketty não quer o fim do capitalismo, mas sim reformá-lo para que sobreviva. É perfeitamente condizente com a filosofia de que o sistema capitalista precisa de motor constantemente para ele não se degradar. E esse motor é que a desigualdade não cresça tanto a ponto de limitar o crescimento do consumo e da demanda. Então, para que a demanda não morra, em algum momento tem que ter redistribuição, nem que seja um pouco. Mano, vocês lembram daquele papo do Maluf, do estupra, mas não mata? Vocês lembram dessa porra? Ele falou essa merda pra tentar meio que reduzir os danos, sabe? Como se o próprio estupro já não fosse um ato de violência brutal. Pô, você tem que estuprar, estupra, mas não mata, né? Essa é exatamente a esquerda liberal hoje. Ela é malufista. Ela não quer acabar com a violência. Ela só quer reduzir um pouco os danos da violência. Você quer explorar? Explora, meu senhor, mas assim, não explora tanto, por favor. Você quer matar? Mata, mas não mata tanto, mata um pouco menos. Nesse momento histórico, a principal ameaça contra o capitalismo não é o militante de esquerda com cartaz na mão. Longe disso, o maior inimigo do capitalismo é o playboy. Meu Deus, mano, essa frase final, além deles estarem defendendo o capitalismo, é desinformação pura. Isso não é uma questão de opinião, da mesma forma que nazismo não é de esquerda e mamadeira de piroca não existe. Esse final foi pura desinformação, mano. Esse caos que a gente tá vivendo hoje começou nos Estados Unidos em 2008, com as bolhas imobiliárias que deram origem à pior crise do capitalismo até hoje. Essa crise chegou no Brasil em 2013 e a burguesia americana e brasileira armaram um golpe contra Dilma Rousseff e fizeram de Lula um preso político. E tudo isso foi feito pelas instituições democráticas, Congresso, STF, Senado, a porra toda. Essas instituições são produto do capital. Elas servem o capital. Depois disso veio Temer e depois veio a extrema-direita, que se personificou no Bolsonaro e se mantém até hoje no poder porque a burguesia permite. Ou seja, senhoras e senhores, vivemos uma continuação do golpe de 2016. Vemos pequenos golpes todos os dias e o último deles, que é a marca do neoliberalismo, é a expoliação da riqueza nacional. Para quem não sabe, a segunda maior refinaria do Brasil está sendo privatizada, está sendo vendida a preço de banana. Estão roubando a gente enquanto o palhaço está nos distraindo. A burguesia rentista não é uma ameaça pro capitalismo. A burguesia rentista é uma ameaça pra gente. A economia não pode parar. Senhoras e senhores, para concluir, é preciso aceitar o fato de que não existe esperança dentro do capitalismo. Qualquer coisa aqui que parece uma luz no fim do túnel é só outro trem vindo em nossa direção. É em um momento de medo e desesperança como o nosso que é preciso ter coragem para encontrar uma forma de acertar o coração do problema. Eu adoraria falar que seria possível moralizar e educar a burguesia e fazer eles venderem o jatinho deles para dar o dinheiro para quem não tem. Mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que fazer um burguês parar de acumular capital e olhar pra gente aqui embaixo como pessoas e não como mercadoria. A maior tristeza hoje é ver que a esquerda está se reduzindo a ficar levantando
cantando cartolina rabiscada na rua e não tá ameaçando o capitalismo, não tá falando a verdade para as pessoas, coisa que a direita tá fazendo tão bem. A única saída é o socialismo e a forma da gente alcançá-lo é ocupando todos os espaços possíveis, desde a internet até os espaços físicos, em que a gente consiga criar espaços de convívio e de cultura e educação socialista, para competir de pau a pau com igrejas e bares. Por que só os evangélicos podem abrir um espaço para eles em cada esquina e a gente não? Mas para isso é preciso estudar. É preciso desenvolver massa crítica para a gente conseguir passar esse conhecimento para os nossos irmãos e irmãs que não tiveram acesso. Esse é o nosso dever hoje. A pandemia já mudou as pessoas, ela está marcando uma nova fase de toda a humanidade e é nesse momento que a gente precisa começar a lutar pela luta de uma sociedade sem exploração. É isso, senhoras e senhores, final de vídeo. Se vocês gostaram, curtam, deixem um comentário aí embaixo. E eu abri um Apoia-se, se você quiser contribuir com o que quiser e com o que você puder, o link vai estar aqui na descrição. E é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção. E sobe o som. O povo saía na rua e quebrava tudo, e tinha revolução.